E eu desejo a você um ótimo início de semana. Finalmente teremos aí um bom início de semana com vitória. Finalmente, eu falei no vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, que o Botafogo ia ganhar esse jogo. Eu falei que o Botafogo ia encerrar essa escrita, ia quebrar esse tabu, que o Botafogo não podia ficar tanto tempo sem ganhar o Juventude fora de casa. Eu falei que o Botafogo ia ganhar. Que bom que o Botafogo venceu finalmente. Escrita encerrada, tabu quebrado, Botafogo 3, Juventude 1, gols de Alex Telles e 2 do estreante Cris Ramos. Olha, um baita de cartão de visita. Esperamos que continue assim, que esse cara nos surpreenda demais. Chegou sem pompa, chegou sem alarde, até, né, duvidoso ali, porque ninguém conhecia, estava na segunda divisão do Campeonato Espanhol, mas fez o primeiro gol ali, cara, gol, olha, no cantinho ali, né, tirando do goleiro, um chute forte, rasteiro, e fez o segundo aí para sacramentar essa ótima estreia. Já quero pedir a você que está aqui a sua opinião sobre quem deve ser o titular no ataque do Botafogo daqui para frente. Você acha que, é claro, é só o primeiro jogo, mas eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a isso. Já pode colocar o cara para ser titular daqui para frente na temporada, no lugar do Arthur Cabral? Eu queria saber a opinião de vocês. Uma outra coisa que eu queria saber também de vocês é quem deve ser o titular da ponta direita, cara. Eu falei aqui no vídeo pré-jogo que eu dei minha opinião, né? Que o Jefinho começar esse jogo de início, porque o Arthur foi poupado. Eu falei que o Jefinho, cara, se quiser realmente jogar, ele agrega muito esse time. Eu considero o Jefinho um baita de um jogador. E aí eu falei no vídeo pré-jogo que ele poderia ser muito importante nesse jogo, porque ele estava aí, né, sendo cotado para iniciar o jogo contra o Juventude. Começou como titular, jogou muito bem. Foi substituído ali de forma até rápida, né? Não sabemos o porquê. Não sei se o técnico David Ancelotti substituiu o Jefinho, né? Tirou o Jefinho já pensando no jogo contra o Vasco, como forma de poupar ele, né? Já de repente, não sei se na cabeça dele o Jefinho já será o titular no próximo jogo, ou se ele simplesmente tirou o Jefinho por tirar, porque uma ótima atuação o Jefinho vinha tendo, cara. Ele vinha sendo o principal jogador de ataque do Botafogo, construindo muito ali pelo lado direito, dando dribles, dando arrancadas, com vontade. Então, quem deve ser o titular na ponta direita do Botafogo daqui para frente? Jefinho ou Arthur? A gente sabe que a posição de origem do Jefinho é como ponta pelo lado esquerdo, mas ele vem jogando muito bem como ponta pelo lado direito. E, cara, a minha opinião é que o Jefinho ele pode acrescentar muito mais ao time do que o Arthur. Então, deixo aí a cargo de vocês falar sobre isso. E o time como um todo não foi uma atuação boa, foi uma atuação ali suficiente, né? Os 2 gols do Botafogo foram em contra-ataque. O Botafogo estava jogando muito no contra-ataque, em alguns momentos deixava o Juventude chegar com muito perigo e com muita facilidade. E o Juventude teve chances claras de gols, devemos falar sobre isso. Então foi um jogo equilibrado, o Botafogo não teve essa superioridade toda sobre o Juventude, mas nos contra-ataques, com o Cris Ramos, o Botafogo foi eficiente. Chegou aos gols, venceu, isso é que importa. Não foi uma atuação, como eu falei, né? Aquela atuação que a gente pode dizer, não, agora o Botafogo jogou muito. Não foi. Foi um jogo ali, cara, franco, né? Botafogo atacava, Juventude atacava com perigo, o Botafogo, em diversos momentos, tinha muita dificuldade para sair para o jogo, o Juventude roubava muitas bolas no meio campo, e através dessas roubadas, dessas interceptações, o Juventude chegava com perigo no gol do Botafogo.
O Neto estreou bem também, na minha opinião. Fez 2 boas defesas. Então, pode ser um goleiro que vai disputar a posição com o John. O John, que nos últimos jogos tem cometido algumas falhas, embora ele tenha muito crédito. Acho o John um baita goleiro. Mas que bom que a gente tem o Neto aí para ser aquela sombra ali. Na ausência do John, o Neto dá conta do recado, fechar o gol, que é o que a gente espera de um goleiro de alto nível, cara. O Neto é um goleiro de alto nível. Então, na ausência do John, a gente pode ter confiança, né? Porque o Neto, ele passa muita segurança no gol, cara. Fez 2 boas defesas. E aí, atuação suficiente. E agora é visar o jogo contra o Vasco no meio de semana, Copa do Brasil, quarta-feira. Agora, meu amigo, primeiro jogo, São Januário. De preferência, sair desse jogo com uma vitória. E aí, o jogo de volta no Newton Santos, o Botafogo, ele na sua casa, com o apoio da sua torcida, sacramentar a classificação com mais uma vitória, cara. O Botafogo tem um time melhor que o time do Vasco. O Vasco, cara, eu vi o jogo do Vasco contra o Corinthians, que time ruim, cara. O Vasco é muito fraco, muito fraco. E o Botafogo é clássico. O Botafogo, em termos de decisões, são 11 classificações do Botafogo. Dentre classificações e títulos, o Botafogo tem 11 contra 4 do Vasco, em decisões. Então, o Botafogo tem uma ampla superioridade quando o assunto é decisões. E é um time melhor. Então, eu não vou dizer que é obrigação do Botafogo se classificar, porque eu tenho respeito pelo Vasco, cara. Vasco, do jeito que tá, mas ainda é time grande. Embora tá horroroso, né? E é clássico. Mas o Botafogo, ele tem totais condições de passar e classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Falar aqui também um pouco, né, de alguns jogadores. O Vitinho, que eu critiquei muito no vídeo pré-jogo que eu fiz aqui. Falei que, na minha opinião, o Matheus Ponte deveria ser o titular, porque o Vitinho ele estava irritando muito. Mas que partida do Vitinho, cara. Defensivamente, quase perfeito. Quase perfeito. Então, quando tem que criticar, a gente critica. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Não tem nenhum problema com isso. Não tem pinima com o jogador. Não torço por jogador, nem contra, nem a favor do jogador. Eu torço para que o jogador melhore, evolua, cresça, porque com isso o time é o Botafogo que tem a ganhar com isso. Então, é continuar, cara, melhorando, né? Jogadores que estavam em baixa, crescer. Um outro jogador que eu preciso falar também é do muito criticado Santi Rodrigues. Mais um jogo que ele entrou e entrou bem. Então, eu vejo o Santi Rodrigues aos poucos se adaptando. Aos poucos, bem devagar, mas a gente percebe que ele vai melhorando jogo após jogo. Entrou bem contra o Juventude. Ele puxou o contra-ataque ali e deu assistência para o gol do Cris Ramos. Então, tomara que seja mais um jogador que evolua, né? E o Botafogo ganhe com os reforços internos. Jefinho, Santos Rodrigues, que continue melhorando jogo após jogo. O Joaquim Correia, mais um jogo ruim. Mais um jogo ruim. O cara é uma nulidade em campo. Montoro não fez um bom jogo. Precisa ser falado isso. O Montoro não fez um bom jogo. O Matheus Martins entrou enceradeira, não acrescentou quase nada. Danilo entrou no lugar do Newton. Eu achei que o David Ancelotti demorou muito para tirar o Newton. O Newton estava fazendo falta atrás de falta, já tinha amarelo. Deu sorte do juiz não ter expulsado ele. E aí, quando começa o segundo tempo, o David Ancelotti mantém o Newton e só depois de algum tempo que ele substituiu. Eu acho que demorou muito. Poderia correr o risco ali. Né? Correr o risco em ter mantido o Newton por muito tempo em campo. E aí o Danilo entrou, cara. É um baita jogador, o Danilo. É muito bom, tem um ótimo passe. Entrou muito bem, mais uma vez. Tem que se titular, cara. O meio campo titular do Botafogo tem que ser Danilo,
e Marlon Freitas. Essa tem que ser a dupla de volante titular do Botafogo. E a gente precisa que o Savarino volte a ser aquele Savarino que também não tem jogado bem, cara. Precisa voltar a jogar bola. Caiu muito de rendimento. Então, o Savarino precisa voltar a jogar o que sempre jogou, para aí sim o meio-campo do Botafogo tá formado. Ser um meio-campo muito competitivo. Um meio-campo de muita criação. Então, no mais é isso. Não vou me estender mais. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever aqui nesse canal. Estamos sempre aqui trazendo tudo relacionado a Botafogo, opinião, informações. A gente fala muito aqui de Botafogo de uma maneira muito honesta, verdadeira, sem passar plano para nada, com a minha visão de torcedor, cara. É claro, cada um tem uma visão, cada cabeça uma sentença, cada um. Claro que não vai haver a concordância sempre, mas a gente está aqui para ver as coisas, né, da nossa forma, debater e, obviamente, desejamos sempre aí o melhor para o Botafogo, que o Botafogo seja campeão dessa Copa do Brasil, que ainda não tem, para ser um ano aí, mais um ano de título, né? Então vamos em frente, vamos prosseguir. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.